Pessoal, vocês conseguem visualizar o slide? Tranquilo? Sim ou não? Tá dando para visualizar. Beleza, show. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o chat se tem alguma coisa. Beleza, gente. Então, vamos lá, pessoal. Ó, é o seguinte. Na semana passada, eu mandei para vocês uma aula gravada que praticamente a gente encerrava um ciclo da história que era aquele período que nós chamamos de República Oligárquica, tá certo? E aí, a gente vai dar um tempo agora em História do Brasil, tá? E nós vamos entrar num assunto que é extremamente relevante, né? Um assunto que, de vez em outra, aí você percebe a importância dele aí para a história, né? Para a sociedade, que é que no livro de vocês, o nome do capítulo é Totalitarismo. Mas aí você tem, em outras obras de história, você tem regimes totalitários, você tem nazifascismo, você tem fascismo, tá certo? E aí é interessante que a gente entenda o significado, certo? Os conceitos dessas expressões, até como uma forma da gente não estar usando de maneira equivocada, certo? Ou sabendo usar, né? Também a gente tem que entender dessa forma. Eu já falei para vocês em sala de aula que existe um grande problema na história, nas ciências humanas, que é um negocinho chamado anacronismo, tá? Em que eu pego, por exemplo, um termo lá da antiguidade e eu tento associar para os dias atuais, e às vezes fora de um contexto, certo? Então a gente tem que saber, entender, é interessante que a gente entenda essas características, né? O que foi realmente esses regimes fascistas, o que foram esses regimes totalitários, né? A expressão ela já deixa bem claro, né? Era um poder total, era um poder autoritário, era um poder quase que absoluto na mão de uma única pessoa, tá certo? Professora Emanuela, na hora que a senhora quiser ir participar, fique à vontade, tá bom? Certinho, Thiago. Show. Então vamos lá, galera. Eu preparei esse slide. É claro, gente, que aqui a gente não vai trabalhar todo esse tema agora. Por quê? Porque quando eu falo dos regimes totalitários, certo? É claro que vem logo como grande destaque o nazifascismo. Primeiro o fascismo, né? Porque o nazismo ele vai nascer dentro da ideia do fascismo. Quando eu falo do fascismo, é o fascismo italiano, Benito Mussolini, que começa a ganhar força aí pós Primeira Guerra Mundial, certo? Então, o que é que vai acontecer? A gente tem que entender em que contexto vão surgir esses regimes, certo? Esses regimes autoritários, esses regimes totalitários, tá? Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte: não, não foi a primeira vez na história, não foi a segunda vez na história, e a gente já vivenciou isso em outros momentos da história, e quando eu tenho um sistema político vigente, como eu tinha antes da Primeira Guerra Mundial, mesmo com aqueles conflitos na Europa, mesmo com o neoliberalismo, mesmo com o imperialismo, eu tinha meio que a democracia, os regimes democráticos, os regimes republicanos ganhando força. Então, quando esses regimes eles entram numa queda, né? E aí, plagiando aí aquele documentário, né, que tem Democracia em Vertigem, né? A tendência é que a gente surja os regimes autoritários, os regimes ditatoriais, tá entendendo? E o regime totalitário, ele entra nesse sentido aí, né? Eu tenho um mundo pós Primeira Guerra Mundial, certo? Um mundo de desilusões, em que a democracia para muitos não funcionou, cada país defender do seu, então você tem um forte nacionalismo, tá? A gente vai estar conversando isso aí depois da aula, certo? Eu começo a aula com essa frase aqui, né, do
dramaturgo, né, de um dos grandes artistas do século XX, que é o Bertolt Brecht, né? A cadela do fascismo está sempre no cio, né? Ele era um cara extremamente crítico ao fascismo, foi perseguido, né, pelo regime nazista, né? Ele teve que ser exilado, junto com Einstein, junto com grandes nomes, né? Tanto da ciência como das artes, né? Durante o século XX, tá certo? Então vamos lá, eu trago algumas coisas para que a gente entenda esses regimes totalitários. Nobres amigos, qualquer dúvida, por gentileza, peça a palavra aí, porque eu não estou tendo acesso ao chat, tá? Ou então, tá certo? Então a gente pode ver um aluno que, professor, tem uma dúvida aqui no chat, eu paro, vou dar uma olhadinha lá, tá bom? Para que a gente otimize aqui o nosso tempo. Galera, é o seguinte, ó. Acho que entrou alguém. Um momentinho. Pronto, vamos lá. Galerinha, é o seguinte. Agora vai começar a chegar o povo. Vamos lá? Acho que, bom, dá uma parada. Então, retomando aqui, eu estava falando. Em que momento eu tenho o surgimento desses regimes fascistas? Né? Em que momento surge o fascismo na Itália? Tá? A expressão fascismo é uma expressão que surge na Itália, certo? E aí, se você fizer um estudo da palavra, você vai perceber que a palavra fascismo vem de fatio, tá? Que é como se fosse as iniciais do nome fascismo, né? F-A-S-C-I-O, fatio, e quer dizer feixe, né? E o que isso quer ter a ver, pessoal? É que esse nomezinho fátio é o nome de uma arma, certo? Tipo um machado, que era utilizado pelo exército romano durante o Império Romano. Então, era uma arma que meio que ela simbolizava o poder absoluto, certo? Dos grandes líderes do exército, ou mesmo do próprio imperador, que também tinha essa responsabilidade, durante as legiões romanas na antiguidade. Então, Benito Mussolini, não só o Benito Mussolini, mas uma das grandes características dos regimes fascistas é essa valorização desse passado mítico, essa valorização dos grandes heróis, dos grandes feitos da nação, certo? É uma característica marcante, a gente vai perceber isso aqui durante a explicação, certo? Então, eu coloco aqui alguns pontos que tem no próprio material de vocês, tá? Esse capítulo, pessoal, só para que vocês depois acompanhem pelo livro, ele está no livro 11, certo? Capítulo. Ixi, agora eu estou na dúvida, eu acho que é o capítulo 4 ou o capítulo 5. Mas é o capítulo que fala sobre o totalitarismo, tá? Depois eu tiro essa dúvida aqui e eu coloco para vocês. Ao longo dos 23 anos em que dirigiu a Itália, né, Benito Mussolini implantou um governo totalitário de extrema-direita, em que reprimia opositores e levou o país à guerra. Quer dizer, a gente não... Quando eu falo de um regime fascista, no caso, como foi o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo, o salazarismo, o stalinismo, né, que também é um regime totalitário de esquerda, né, que é um que a gente vai falar a nossa próxima aula, porque aqui eu vou dar um destaque muito mais a nazismo e fascismo. Os regimes totalitários, principalmente o stalinismo, eu vou deixar para a próxima aula, porque aí é um outro capítulo, né? Você também tem muita informação, deixasse tudo para hoje não daria tempo, tá? Então, a gente tem 23 anos aproximadamente de fascismo na Itália, e da década de 20, início da década de 20 até o final da Segunda Guerra Mundial, certo? O Benito Mussolini, como outros grandes líderes fascistas, eles vão fazer uso de maneira exacerbada, de maneira intensa dos meios de comunicação. Claro, para difundir, né, para propagar os seus grandes feitos, certo?
a propagar a ideia de culto a esse personagem, tá? Então, os meios de comunicação durante o século XX, durante o século XXI, ele tem uma participação importante na construção desse símbolo, certo? Tanto de maneira positiva, como também pode ser colocado de maneira negativa. Deixo para vocês, para que a gente entenda essa frase, né, do Mussolini: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. A pergunta é, né, e aí existe uma grande dúvida. Então, Thiago, quando a gente escuta essa frase, lê essa frase do Mussolini, dá a entender que os regimes fascistas eram antiliberais, certo? Correto. Mas espera aí, vai surgir uma outra dúvida. Eles também não são anticomunistas? Correto também. E aí? Porque até onde a gente estudou, a gente sabe assim, é que se eu sou anticomunista, eu vou tendenciar para um liberalismo. Se eu sou antiliberalista, eu vou tendenciar para um regime socialista, um regime comunista. Como funciona isso? Os regimes fascistas, galera, eles, em seu discurso, né, dos grandes líderes, eles eram contra o comunismo, eram anticomunistas, e eles eram contra as democracias liberais, principalmente depois, né, do final da cidade, como o resultado da Primeira Guerra Mundial, em que mesmo a Itália estando no grupo dos vitoriosos, mas a Itália teve retaliações, perdeu territórios, certo? Viu surgir grandes potências, né? Ou então continuação de grandes potências, como a Itália, ou Itália não, a Inglaterra, os Estados Unidos. Ok? Alguém quer falar algo? Eu, Thiago. Diga lá. Pronto. A gente pode ver aqui, né, que vocês estão vendo com o professor Tiago, a questão do nazismo, do fascismo, né, de como esses personagens, eles se tornaram ícones durante a história, né? A gente pode fazer aqui uma associação com algumas teorias sociológicas, certo? Por exemplo, quando a gente vê o Mussolini, o Hitler, a gente pode ligar a questão do tipo de dominação, né? A forma de poder que se estabelece dentro de uma sociedade. A gente pode ver, então, os tipos de dominação de Weber, né? Eu estava lembrando aqui como é que esses caras conseguem, né? Conseguiram e ainda conseguem no dia de hoje, né? Trazer pessoas para o seu lado a partir de um tipo de dominação, né? Que a gente vai ver lá no Weber, que é a dominação carismática, né? A gente viu aí, pegando a história, que depois lá da queda da União Soviética, não, da queda do comunismo, né, lá do Stalin, da queda do Stalin, do Stalin, começa a surgir vários outros grupos, né, para ir contra aquele tipo de estrutura. É por isso que eles vão, sim, se opor ao comunismo, né, vão contra essa ideia. Então, o que a gente está vendo aí, o que a gente pode ver aí, são lutas, né, lutas simbólicas e concretas mesmo, em relação ao poder, à luta de poder, a forma como os indivíduos vão começar a legitimar suas ações dentro da sociedade, através de um tipo de dominação. Aí surge, né? Lógico, estava todo mundo desesperado, a Alemanha estava numa crise econômica muito extensa, aí surgem esses líderes carismáticos. Que aí a gente vai ver aí, que o Thiago vai falar mais na frente, a questão de como o uso das comunicações, né? De como a comunicação, lá naquele período, a propaganda, e hoje, muito mais na internet, acaba trazendo essas pessoas, né? Acaba trazendo esses soldados para esse grupo, e como esse grupo começa a se tornar poderoso, influenciador da forma como os indivíduos vão se comportar dentro da sociedade.
Aí a gente viu tudo, né? O Thiago vai ver mais minuciosamente com vocês, tudo que esses dois tipos de regime, o fascismo e o nazismo, quis estabelecer durante esse período histórico. E que, de tempos em tempos, a gente vê essas ideias voltarem, né? Como a gente está vendo agora. Certinho, Thiago? Certíssimo, show. O que a Manu está falando, eu estava fazendo algumas pesquisas e eu achei algumas frases interessantes, né? Com colocar, por exemplo, os líderes totalitários ampararam suas ações em ideologias coerentes, mesmo sendo absurdas, tá? Então, gente, é absurdo o que a gente já conhece, o que a gente já ouviu falar, o que a gente já assistiu sobre regimes fascistas, sobre o nazismo, é absurdo, é criminoso, é cruel, mas não esqueçam que existiam, e existe ainda, podemos dizer assim, mas existiam, porque eu estou falando, né, de um fato passado, uma ideologia extremamente organizada, um Estado extremamente organizado. Um camarada desse, ele não fica 20, 25 anos no poder se ele não tiver por trás dele toda uma estrutura, toda uma ideologia, grandes pensadores que eles vão beber da fonte desses grandes pensadores para propagar o seu poder, né? É mais ou menos aí o que a Manu falou de maneira extremamente correta, né? Então vamos lá, galera. Continuar, tá certo? Então, num próximo slide eu trago para vocês a origem desse totalitarismo, né? A gente tem que entender o contexto. É um contexto pós Primeira Guerra Mundial, como eu coloquei para vocês, um mundo de desilusões. Aí eu coloco aqui alguns exemplos. Na África, a África e a Ásia subjugados à Europa, porque sofreram um processo de imperialismo e neocolonialismo. A América Latina, você tem um aumento das desigualdades, rebeliões, como a gente trabalhou aqui, por exemplo, na República Oligárquica, né? Com a questão das revoltas urbanas, das revoltas rurais, né? Um crescimento dessas desigualdades. A gente trabalhou com vocês, por exemplo, que a libertação da escravidão levou a aumento considerável de desigualdade. Eu tinha desigualdade na escravidão? Claro que eu tinha, mas ele vai ficar muito mais escancarado, tá? Eu tenho a Europa que está com as suas cidades destruídas, milhares e milhares de mortos, né? Eu até comentei, eu comentei uma aula anterior nossa, que a gente também tinha uma grande desilusão nesse período, se a gente está vivendo agora a pandemia da Covid-19, do coronavírus, nesse período eu tinha a gripe espanhola também matando milhões de pessoas. Então, eu tenho um contexto aí extremamente negativo pós-Segunda Guerra Mundial, amigos, certo? E esse contexto negativo leva a uma queda desses regimes democráticos, dessas repúblicas que surgem no século XIX, em que a população, pós Primeira Guerra Mundial, percebe que esses regimes republicanos não foram eficazes. Podemos dizer o seguinte: se eu tenho uma democracia em vertigem, eu tenho o surgimento de um discurso nacionalista, tá? Só um momento. De um discurso nacionalista, de um discurso em que agora as nações vão defender as suas culturas, vão defender as suas origens, vão defender, né, a defesa ganha força o sentimento de pertencimento, certo? E é claro, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando você tem esse discurso nacional forte, e aí também com a ascensão do comunismo, com a Revolução de 1917, esse discurso aí leva a uma queda dos regimes democráticos e um fortalecimento de um discurso mais autoritário, tá? Então, qual é o contexto para o surgimento dos regimes fascistas? Pós Primeira Guerra Mundial,
E aí, por exemplo, na Alemanha, todas as retaliações que os alemães tiveram com o Tratado de Versalhes, a ascensão do comunismo, certo? Com a Revolução de 17, com a chegada do Stalin em 24 ao poder, surgimento da União Soviética. Então, isso é um inimigo a mais, isso eu estou dizendo um inimigo para as nações ocidentais, né? Para as nações que defendiam o capitalismo. É um inimigo a mais nesse período, certo? Que é a Revolução Russa, que aí é uma coisa que a gente vai trabalhar mais na frente, que é o stalinismo, o totalitarismo de esquerda, tá bom? Continuando, pessoal, como eu falei para vocês, fascismo na Itália, a expressão fátio, né? Aqui, ó, é esse objeto que eu tinha falado para vocês no começo da aula. Era um objeto que simbolizava o poder autoritário, o poder absoluto do imperador lá durante o Império Romano, tá? É uma representação de machado cercado por um feixe de varas, que significa a autoridade do Estado, tá certo? Então, engraçado que a gente vê muito esse discurso hoje, vocês falam, falando em fascismo, não sei o quê, e ninguém nem sabe o significado da palavra fascismo, né? Então, pelo menos a origem que a gente tem um conhecimento, tá? É claro que isso aqui é o significado da palavra, né? Se a gente for para o conceito, aí você tem outros historiadores, até vou colocar aqui alguns, que eles colocam a sua ideia do que seria o fascismo, tá certo? Então, o fascismo, como eu falei para vocês, os resultados da Primeira Guerra Mundial, o contexto, novamente aqui eu repetindo o contexto de início, ressentimento das potências democrático-liberais e instabilidade social. Só um momento. Qualquer pergunta, viu, pessoal? Pode ficar à vontade. Continuando, tá? Aí eu coloco uma citação. Em meio a essas condições, em 1919, um ex-combatente chamado Benito Mussolini fundou um grupo nacionalista de extrema-direita, conhecido como Fatti di Combattimento. Desculpe que o meu italiano aí é péssimo, mas dá para entender, né? Seu símbolo, um feixe de varas, o Fatti, que é esse aqui que está no cantozinho aqui acima, né, do slide, atado à lâmina de um machado, que havia sido também um dos emblemas do Império Romano. Com ele, Mussolini queria dizer que era preciso reconquistar o antigo poderio de Roma. Quer dizer, aquilo que eu falei no começo da aula, é essa valorização desse passado mítico, tá certo? Isso é uma grande característica dos regimes fascistas, tá? Tanto de tendências de direita como de esquerda. Você valorizar os grandes símbolos, os grandes heróis desse passado mítico, tá? Que meios o Mussolini ele vai utilizar para ganhar terreno, como se diz, ganhar poder e chegar a ser o que a história chama de Dutz, né? Que é o primeiro-ministro, né? O grande nome da política italiana aí nos anos 30. Ele vai Por criar isso, um grupo. Oi. pronto, por isso, Thiago, que aí eu falei daquela questão da dominação carismática, né? Desses líderes carismáticos, né? Isso. Vem esse símbolo mais mítico, né? Da salvação, do líder que vai nos guiar, que vai nos tirar de uma Isso. situação que estava ruim, que vai... A salvação, né? Realmente a característica do líder carismático, né? E por isso que vai ser uma dominação puramente carismática, né? Você segue o líder porque você acredita que ele vai lhe tirar da lama, vai lhe tirar de uma situação difícil. Sim, perfeitamente. Vai responder aqui para ele. Perfeitamente. E assim, esses grandes líderes, Mamando falou muito bem aí, eles vão utilizar, galera, um discurso populista. Eles vão utilizar o discurso em que é de fácil acesso à população. E também eles vão aproveitar o contexto, pessoal, o contexto de desilusão. Qual é o discurso mais utilizado pelo Hitler no início da década de 20 e 30? É um discurso de supervalorização do povo alemão, da raça ariana, né, o arianismo, estabelecer aquela região
que é o pan-germanismo, porque são superiores, aquela coisa toda que a gente vai estar comentando aqui durante a aula, tá certo? Vamos ganhar tempo. Então, o Mussolini, ele cria um grupo chamado Camisas Negras, certo? Eu coloco até essa imagem ao lado aí, que é uma representação, né? Militantes fascistas, os chamados Camisas Negras, marcham em estrada italiana, que dá acesso a Roma em 1922. Gente, essa questão de marcha, de grandes marchas, né? É uma prática extremamente comum nesse período, tanto do viés fascista, como, por exemplo, o viés de esquerda. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a Coluna Prestes, né, que eu falei na semana passada, certo? Então, essas marchas seria o quê? Já seria um pontapé, o início do ganho de poder do Mussolini na Itália, tá certo? Aí você vai ter a marcha sobre Roma, onde ele chega marchando até Roma, né, o grande centro italiano, ele vai como é que eu posso dizer? Não é que ele vai se eleger, mas ele vai ser nomeado, pronto, como primeiro-ministro, tá? E aí você tem algumas práticas também bem comuns, né, dos regimes fascistas, por exemplo, aí ser criada uma polícia secreta, vai intensificar a censura, porque eu não posso ter ideias ou opinião divergente a quem está no poder, tá certo? Você começa a ganhar força, uma propaganda, um forte culto a Mussolini, tá? Só um momento. Um Pois forte é, culto. aí quando tu bota aí o menino na sala, aí a gente vê, né, como a questão das ações simbólicas, né, a questão do uso da camisa, né, lá a camisa negra, né, como em Sim. vários períodos históricos que a gente vai percebendo, e como eles vão se repetindo também, né, as marchas, manifestações, uso de camisa, né, o culto ao líder. Vai lá, Thiago. Perfeitamente. A questão simbólica, né? A questão de uniformizar isso. A gente já falou, galera, e eu acredito que a Emanuela também já comentou com vocês, assim, na minha opinião, o próprio o filme A Onda, né, amigos? O filme A Onda, ele começa, ele dá uma grande sacada do filme A Onda, é a construção dessa ideia de uniformização, certo? É a construção. Enquanto que os regimes fascistas, eles defendem muito a ideia do coletivismo, certo? Do povo, de maneira autoritária, é claro, não defendendo mas desse povo de maneira como se fosse igual, certo? Porque eu até posso falar povo brasileiro, certo? Beleza. Mas eu não posso esquecer das nossas diversidades. Povos quilombolas, povos indígenas. Vocês estão me entendendo? Thiago. O discurso fascista, ele cai na ideia de povo brasileiro. Acabou. Você pode... É como se colocasse todo mundo ali numa mesma receita, numa mesma forma, e a gente sabe que na prática isso não acontece, né? Mas esse discurso fascista, ele ganha essa conotação aí, de generalizar, né? Diga. Tiago, aí a gente vê que eu acho que a Carla já deve estar falando com vocês esses dias, ou ainda vai falar, a questão do que a banalidade do mal, né, da Hannah Arendt, né, o grande legado do Perfeito. totalitarismo, né, fazer com que os indivíduos, o que você está falando aí, né, fazer com que as pessoas, a pessoa comum se torne um soldado, né, um soldado daquela ideia. Toda vida que a gente assiste alguns filmes nazistas, a gente percebe de como os indivíduos comuns, o cidadão comum, ele vai começar a internalizar que aquele é o seu inimigo, que você deve destruir aquela pessoa. Então, aí a gente pode puxar um pouco também a questão da Hannah Arendt, quando ela coloca o conceito da banalidade do mal, né? Qual foi o grande legado de todos
esses governos, essas ideias do fascismo e do nazismo. É trazer o mal, né? Internalizar no indivíduo que o mal ele é normal, ele é como a gente tem que ver o outro como um inimigo. A gente percebe isso em várias outras ações. A gente está vendo muito agora, né? Nessas questões entre os negros, os brancos, o partido X, o partido Y. A gente vê muito, a gente está vivendo muito, retornando, né, com algumas roupagens diferentes, a questão dessas ideias que estão antigas, mas que estão voltando com nova roupagem. Então, a gente pode dar uma linkada aí na questão da Hannah Arendt, da banalidade do mal, né, o grande legado do totalitarismo. Com certeza. É porque eu estou vendo uma pergunta aqui do Rafael. Rafael, depois a gente vê isso no finalzinho da aula, tá bom? Pergunta dele, mano, se tu quiser responder, diz assim, ó, queria saber queria saber a opinião de vocês sobre as datas para votação do Enem. Beleza. A professora Emanuela, ela vai responder isso aí, viu? De maneira extremamente clara. Galera, vamos continuar. Uma coisa interessante que a Manuela falou aqui é o seguinte, e aí, falando da Hannah, né? Eu estava vendo um videozinho que depois vocês podem até pesquisar, extremamente interessante sobre esse tema que ela trabalha, que é a banalidade do mal, que é o julgamento do Eichmann, né? Foi um dos grandes símbolos, um dos grandes nomes, né, da suástica, né, da polícia nazista. E aí eu até fica como uma fica como uma citação aí para vocês assistirem depois. Uns 7 minutinhos, é muito massa, viu? Você percebe, a defesa dele é o que, olha, eu cumpria ordens. Se iam não sei quantos, milhares de judeus, eles iam para um campo de concentração, eu cumpria ordens, né? Então, assim, assistam lá depois, que é bem interessante. Até porque a gente tem que ganhar, tem que correr aqui, nossa hora está chegando ao fim. Ó, como é esse culto a Mussolini, pessoal? Como é esses cultos, né, de você defender esse grande líder? Doutrinar crianças e jovens, até porque para essas doutrinas é uma faixa etária que é mais fácil você mudar, você estabelecer uma ideia, tá? Utilização intensa dos meios de comunicação, né? Cartazes, jornais na época, o rádio, certo? A gente também tem isso, por exemplo, com o surgimento do Estado Novo aqui na Era Vargas, que é o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas aí, surgimento da Voz do Brasil, surgimento de programas que valorizavam esse grande personagem, intervenção do Estado na economia, e aí principalmente na indústria bélica, certo? Eu não falei para vocês que eles eram antiliberais, então você vai ter uma forte intervenção do Estado na economia, e uma forma de ter o apoio da massa. Por isso é que o Vargas também ganha aquele... Eu não estou comparando o Vargas com o Mussolini, não, viu, amigos? É só porque era a mesma época. Por isso que o Vargas ganha aquela ideia do chamado pai dos pobres, é você trazer alguns benefícios para os trabalhadores. No caso do Mussolini, ele cria a Carta del Lavoro, que é a carta do trabalhador, né? Ele trazia concessões aos trabalhadores, alguns benefícios, mas por exemplo, não tinha direito à greve, colocava como em uma situação clandestina os sindicatos, tá certo? Então, você até tinha algumas concessões, mas você não poderia lutar por melhores condições de trabalho, tá certo? Falando um pouco sobre o nazismo, gente, até porque, assim, a gente vai perceber que a caminhada é bem idêntica, tá? O nazismo, o contexto do nazismo também surge de um caos social, econômico pós-Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, as retaliações, a Alemanha sai derrotada da Primeira Guerra Mundial. Como uma forma de amenizar esse caos, é criada a chamada República de Weimar, tá? Entretanto, como eu falei para vocês, as políticas republicanas, elas estão meio que numa queda, numa decadência no pós-Primeira Guerra Mundial, certo?
porque ganha força essa questão da intervenção do Estado na economia, ganha força essa questão mais autoritária. Então, a gente tem, durante esse período aí, você aumenta a instabilidade interna, aumenta o caos social na Alemanha. E isso vai se intensificar ainda mais com a própria quebra da Bolsa, né? A grande crise econômica de 29, certo? Só um minutinho. Ok? Então, assim, eu já falei para vocês em outros momentos, em outras aulas, e acredito também que a Manuela, nas aulas de ciências humanas, se eu não tenho uma economia estável, galera, se essa economia ela está instável, ela está em queda, quem está no poder, ele tem grandes tendências de entrar em ruínas, certo? A economia é um dos principais pilares para segurar quem está no poder. Eu tenho uma economia estável, Hitler fica quase mais de 20 anos como esse grande líder, Mussolini, porque a economia, dentre outros fatores, mas principalmente a economia, ela está bombando. Você tem um crescimento econômico nesse período. O próprio Hitler, a gente vai ver aqui mais à frente, ele vai desfazer desse Tratado de Versalhes, ele vai aumentar na indústria bélica, ele vai investir em outros setores da economia, certo? Então, a economia ela está sempre fortemente ligada aí ou com o êxito ou com o fracasso de uma política, tá certo? A gente vai ter um sentimento de orgulho nacional ferido, essa Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, formação de grupos ultranacionalistas, né? E dentre deles o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu quis escrever o nome desse jeito porque vem aquela velha pergunta: ei, professor, peraí, como é que pode? O pessoal disse que é de ultradireita, ultranacionalista, ultraconservador e é um partido socialista. Galera, o que é que alguns historiadores, né, o Hobsbawm, eles falam sobre isso, certo? É que a expressão socialista aí é uma expressão criada para aproximar o partido à massa, certo? Não necessariamente a ideologia partidária nazista é a ideologia que vai beber da fonte do socialismo, certo? A gente precisa entender o que seria esse socialista aí como uma forma de ser um partido em que busca, né, a aproximação com as massas da teoria socialista, da ideologia socialista, certo? Então, Tiago, Oi. Tiago, igual as siglas dos partidos do Brasil, né? O PSDB, que é Partido Social Democrático Brasileiro, só que eles são muito mais ligados aos empresários, né? Perfeitamente. PSDB, né? Social Democrático Brasileiro, PMDB, né? Enfim, quer dizer, você tem uma sigla, um nome, mas é um nome que é muito mais algo para estabelecer uma propaganda, né? Vamos dizer, não é uma propaganda, mas um discurso de aproximação com o povo. Mas a gente percebe depois que as intenções são outras, né? Já em 1923, aqui um pouco o contexto histórico, Hitler ele tenta estabelecer um golpe de Estado, certo? Chamado Putsch de Munique. Tá? Esse nome aqui, ó, P-U-T-S-C-H, uns falam Putsch, que falam de várias formas, então, por gentileza. A maneira que vocês expressarem aí, falarem aí, tá certo, tá bom? Então, o que é isso? Ele tenta estabelecer um golpe de Estado, não tem êxito nesse golpe de Estado, é preso, e na prisão ele cria a grande obra da ideologia nazista, que é a obra Mein Kampf, né? Minha Luta, tá? Eu coloco até a citação. No livro, Hitler defendia a superioridade dos arianos, considerados puros pelos nazistas, e dos quais descenderiam os alemães.
Sobre judeus, eslavos, ciganos, negros e outros grupos, para Hitler, o judeu seria, juntamente com os comunistas, culpado por quase todos os males, as mazelas do mundo. O livro defendia ainda o direito dos alemães de um espaço vital, ou seja, um território na Europa que reunisse os povos germânicos em um só império. Tá? Eu peguei do próprio material nosso, uma situaçãozinha para que a gente entenda, né, qual é a ideia do cara, né, qual é a ideologia dele. Tá? Em 32, Hitler ele chega a primeiro-ministro, né? Lá ele tem a expressão de chanceler, e aí você tem o início ao chamado Terceiro Reich. Eu acredito que vocês devam lembrar que nós trabalhamos em sala com o Segundo Reich, que foi o governo de Bismarck, a unificação da Alemanha, e o Primeiro Reich é quando a Alemanha ainda era Prússia e era chamada de Sacro Império Romano Germânico, certo? Então, como ele deve Professor, Oi, bom dia. É só bom dia. porque uma aluna que teve dúvida na parte do socialismo no meio do nazismo. Ela não entendeu Certo. muito a parte aí para explicar melhor para ela. Pronto. É o seguinte, a expressão socialista, Partido Nacional Socialista Trabalhadores Alemães, a expressão aí é utilizada mais como uma forma de aproximar a ideologia nazista aos trabalhadores, ao povo, certo? Às pessoas, tá? Porque se ele coloca aqui, meus amigos, por exemplo, Partido Nacional Elitista, ou Partido Nacional que defendia só uma causa, vocês vão entender comigo que outros grupos, né, outros grupos sociais, eles não iam se identificar. Então, a ideia socialista é a ideia social alemã. Ele está dizendo que é um partido que vai defender a nação alemã, a sociedade alemã. Essa nação e essa sociedade que ele considera como alemã, né? Arianos, tá certo? Enfim, esse discurso extremamente que a gente vai perceber depois, preconceituoso. Tá entendendo? É porque, às vezes, quando as pessoas veem a expressão socialista, as pessoas associam logo e dizem, tá aqui, ó, o nazismo é de esquerda. E a gente tá vendo, pessoal, por uma série de características que o nazismo, o fascismo, eles eram de oposição ao regime comunista. Tendo em vista que o grande inimigo do nazifascismo é o totalitarismo stalinista na União Soviética. Tá entendendo? Então é uma coisa meio contraditória isso. Se no meu discurso eu vou combater, como ele fala aqui, ó, ele diz aqui na própria obra dele, né, nessa citação, os judeus seriam, desculpa, vou abrir aqui, os judeus seriam, juntamente com os comunistas, os culpados por quase todas as mazelas. Então, se os comunistas são os culpados, como é que eu vou fazer um partido socialista? Então, a expressão socialista aí é a expressão mais utilizada para se aproximar com os anseios da população. Ok? Entendeu aí? Tiago? Oi, é hora, né? Gente, vamos fazer o seguinte. Terceiro Reich, eu coloquei aqui algumas características. A gente vai ter um outro momento, pessoal. Coloquei algumas perseguições aqui. Esse material eu vou socializar com vocês. A propaganda que era utilizada contra os judeus, a propaganda antissemita, tá? A doutrinação nazista e as características, né? Só para a gente fechar, falando sobre essas características gerais do movimento, antiliberais, anticomunistas, ultradireitistas, culto ao líder, utilização de propaganda de massa, criação de polícias secretas, nacionalismo, autoritarismo, governo atingindo diretamente a população com a redução da ação das redes sociais, tá? O governo atingindo diretamente a população com a redução dos grupos. A rede social aí, não é Face, não é Instagram, não. É dos grupos sociais. Diminuir as particularidades sociais que nós temos e trabalhar com a ideia generalizada, certo? De sociedade geral, povo brasileiro. O Brasil é povo brasileiro, tá?
Eu não posso mais falar expressões relacionadas a outros grupos. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Indivíduos com direitos apenas dentro do quadro de interesses comunitários, e aí você vai ter um forte xenofobismo e governos extremamente militaristas, certo? Gente, façam essas atividades, né? Tem umas leituras bem interessantes no próprio material de vocês. Essas atividades 51 e 55, só para tirar uma duvidazinha aqui, que eu coloquei, eu mandei por e-mail, que as atividades do portfólio, pessoal, são, e eu vou, né, novamente falar aqui, são as questões abertas das páginas dos livros que a gente está passando até agora, tá certo? Gente, alguma dúvida? Eu peço desculpa novamente aí o contratempo no começo da aula, eu um probleminha aqui de acesso. Eu acredito que a gente ia ter uma participação maior dos alunos, mas quem não pôde participar, vocês avisem aí que a aula está gravada, eu vou estar disponibilizando para vocês na plataforma. Na próxima semana, a gente trabalha com vocês, dá continuidade, fecha os regimes totalitários, certo? Vai ser uma aula gravada, tendo visto que a gente tem um aulão aí na próxima semana. Não é isso, Francisca? Show. E aí, o que acontece? Pronto. Eu agradeço a participação de vocês. Em caso de dúvida, me procura por e-mail, tá? A gente vai, na medida possível, aí, tirando as dúvidas. Beleza, gente? Um abraço a todos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Todo mundo lá para minha aula agora, hein? Tchau. Aula, professora Manu. Um abraço.